Senhores e senhoras, damas e cavalheiros, por favor, ocupem seus lugares e eu peço, por favor, a entrada da Mulher Maravilha e que ela sente no banco dos réus. Brincadeiras à parte, colecionadores e seguidores do canal Coisa de Colecionador, vamos colocar aqui agora a famosa Wonder Woman em debate. Vamos julgar a Mulher Maravilha. Tá? Não é tarefa fácil, como nenhuma delas foi até agora. Já fizemos aqui um julgamento simulado de brincadeira, logicamente, do Superman e do Batman, né? E para seguir a ordem mais ou menos cronológica da história, é natural que agora a gente debata um pouquinho aqui a respeito da Mulher Maravilha, né? Wonder Woman, tradução bem literal para a língua portuguesa. Muito bem. A Mulher Maravilha, logicamente, obviamente, nasceu com uma intenção muito clara do criador dela, de fazer um panfleto feminista. Não tem como negar. Ele achou que aquele universo dos quadrinhos estava machista demais. Tinha macho demais aquele negócio. Estava na hora de botar uma feminilidade naquilo ali, uma mulher que equilibrasse as coisas, puxasse a coisa mais para o lado feminino, e o que gerou inspiração para muitas outras heroínas. A maior parte delas, é bem verdade, não passavam de cópias dos masculinos, né? A Supermoça, a Supergirl, ou a Batgirl, a Batmoça, e tudo que veio aí e tal, que não era nada muito criativo, né? Essas aí eu acho que nem vale a pena a gente colocar em julgamento. Mas a Mulher Maravilha não. A Mulher Maravilha é icônica. Ela tem uma força extraordinária. Então, é sempre bom lembrar que muita gente acha que esse negócio de empoderamento feminino é uma coisa que começou com a tal da agenda woke, há uns 20 anos atrás, mais ou menos. Não é verdade, não é verdade. Em diversos vídeos eu já comentei isso. O empoderamento, eu nem gosto de usar essa palavra, gente. Para ser sincero com você, essa palavra aí já tem uma conotação muito negativa. Mas essa questão da valorização da mulher, que é fundamental, quem seríamos nós sem as nossas mulheres, né, gente? Sem as nossas mães, sem as nossas esposas, sem nossas filhas. Nossa, não seríamos nada. Quantas coisas foram as mulheres que conquistaram na história do mundo, mesmo sendo um mundo que foi marcado por um patriarcado, não resta dúvida nenhuma que isso aconteceu durante muitos anos da história. Mas mesmo assim, por baixo do patriarcado, as mulheres têm conquistas extraordinárias. E de certa forma, o professor Marsden fez isso com a Mulher Maravilha. Não, eu vou enaltecer o que as mulheres têm de melhor. Eu vou chamar atenção para isso. E ele, então, imaginou a Mulher Maravilha em 1942, se eu não me engano. Né? Eu estou falando aqui de cabeça, tá, gente? Mas eu acho que foi em 1942. Em 1942, ele imaginou aquela grande atleta, né? Uma grande atleta que vence uma competição de Amazonas, uma terra onde só existem mulheres. É lógico que eu tenho que fazer uma ressalva aqui, que é importante, que o professor, criador da Mulher Maravilha, apelidado de professor, ele não tinha exatamente uma vida padrão, uma vida típica de uma sociedade americana, conservadora, ele não era nada disso, né? Mas deixando de lado esse fator, que influenciou, sem dúvida nenhuma, a criação da Mulher Maravilha, que é apenas, também um fator que é apenas um detalhe, que não muda praticamente nada a criação dele, tá? A Mulher Maravilha nasceu com esse grande foco. Só que ele nunca fez a Mulher Maravilha perder a feminilidade. A Mulher Maravilha dele era feminina. Ela estava inserida naquele contexto, buscando tirar o que tinha de melhor na mulher dos anos 40. O que ela tinha de contribuição. E não resta dúvida. Gente, é só vocês imaginarem que durante a Segunda Guerra Mundial, quando foram criados quase todos esses grandes personagens, né, o Super-Homem, o Batman, a Mulher Maravilha, o Flash, o Aquaman, quem você quiser, todos viviam num contexto de Segunda Guerra Mundial.
tá? Que começa em 1939, pouquinho depois do Super-Homem, e termina em 1945, um pouquinho depois da criação de quase todos eles. Muito bem. A Mulher Maravilha, a sociedade americana, foi obrigada a mandar os homens, basicamente, para a guerra. Só que a guerra, sem sustentação, sem um background, sem um apoio logístico, é perdida quase que na hora. Não tem como. E então, o que aconteceu com as mulheres americanas nesse mesmo período em que o professor escrevia as histórias da Mulher Maravilha? Elas iam para as fábricas. Elas começaram a produzir, inclusive, armas. Começaram a produzir tudo. Elas criaram toda a sustentação necessária para que os homens pudessem defender a liberdade. Porque o que estava em jogo na Segunda Guerra Mundial era a liberdade de todos nós. Por isso foi uma guerra mundial. Começa na Europa e ela se expande porque as intenções do grande ditador era o mundo. Eu costumo brincar que é aquela velha história do jogo de War. Quem jogou War já sabe o que eu estou falando. O cara recebe um objetivo numa cartinha, mas no final ele quer dominar a porra do mundo. É mais ou menos isso que acontece com o jogador de War. Ele até esquece o que estava no objetivo da cartinha dele no jogo de War. A mesma coisa aconteceu com o tal, aquele louco, aquele doente mental, e seguido por outros doentes mentais, porque também não se pode esquecer, detalhe aqui, né? Hitler não chegou onde chegou sozinho. Negativo. Tinha muita e muita gente apoiando ele. Provavelmente o povo alemão todo apoiou ele, né? Os italianos apoiaram Mussolini, né? Os japoneses apoiaram o imperador. Bom, a Mulher Maravilha vem para ressaltar a importância das mulheres dentro do contexto histórico da sociedade da época, do que a mulher podia contribuir com o máximo. Então, a Mulher Maravilha, acima de tudo, ela era a grande mãe. A mãe que não tinha filhos, mas era mãe de absolutamente todo mundo. Todos nós éramos filhos da Mulher Maravilha. Ela era aquela justiceira que fazia justiça, mas depois abraçava, acariciava, consolava, trazia um aconchego, um carinho incrível. Coisa que o Super-Homem não faria. Coisa que o Batman faria muito menos do que ele. O Batman era implacável, sempre foi implacável. O Super-Homem era aquele pragmático, fazia o que tinha que ser feito da maneira mais correta do mundo, com uma sensibilidade possível para um homem dos anos 40. A Mulher Maravilha não. A Mulher Maravilha era a grande mãe. Era o Super-Homem, no momento que precisava ser justiceira. Era o Batman, no momento que precisava ser extremamente rígida na educação, mas era um carinho extremo, uma sutileza. Era a mulher sem perder a feminilidade, sem perder a delicadeza, a sutileza, né? Além de tudo, era extremamente bonita, era extremamente sensual, né? Era irresistível. A Mulher Maravilha era irresistível. Tá? É lógico que, por outro lado, a gente sabe muito bem que ela foi inspirada, talvez até muito mais do que o Super-Homem, na bandeira americana. Ela era uma grande mãe americana, né? O uniforme dela, pior do que o Super-Homem, é a bandeira dos Estados Unidos. Não resta dúvida, né? Nas estrelas, no calção, na águia no peito. Nossa Senhora, pelo amor de Deus, ela é mais americana que até que o Super-Homem. Apesar de que ambos, nas histórias, não são americanos. Não nasceram em solo americano. São as ironias. Mas é como eu sempre faço a mesma ressalva. Era uma época de muita inocência, de muita pureza de intenções. Então, não se pode julgar esse patriotismo como alguma coisa negativa em momento algum. Pelo contrário. Era uma mensagem de que dali sairia um bem para todos, que era a intenção deles. O Super-Homem nasceu com as cores da bandeira americana
porque era a opção que os autores tinham na época, era o natural. Ainda mais numa época de guerra, em que você tinha que estimular as pessoas a lutarem pela sua pátria. Porque o que estava em jogo era gravíssimo, era perigosíssimo, era assustador. O nazismo, o fascismo, o comunismo eram terríveis, eram assustadores. E o que nós tínhamos para lutar? O que os americanos tinham para lutar? O que o Ocidente tinha para lutar? Os seus super-heróis. Era o que acalentava a juventude daquela época, a infância daquela época. E esse papel foi muito, mega bem defendido por essas figuras inesquecíveis, né? O Super-Homem, o Batman, a Mulher Maravilha, o Flash, o Gavião Negro, etc., né? Eram os grandes justiceiros da época, numa época em que a educação era muito mais severa, muito mais exigente. Ninguém podia esperar fazer 30 anos para amadurecer, como hoje em dia. Hoje em dia nós temos essa tranquilidade, né? Espera, vai amadurecer até os 30. Até os 30 ele amadurece. Naquela época, não. Ou você amadurecer até os 15, 16 anos, ou você não amadureceria mais. Ou você não seria mais útil para aquela sociedade. Aquela sociedade precisava de você. Não se podia se dar ao luxo de esperar uma maturidade que chegaria em algum dia, sei lá quando deixa que a criança vai decidir a hora dela. Não era assim, gente. Era um mundo completamente diferente do nosso. Era um mundo com muito mais necessidades e muito mais carências do que nós temos hoje em dia. Mesmo os povos mais pobres hoje em dia, frequentemente têm uma situação um pouquinho melhor do que se viveu durante uma Segunda Guerra Mundial. Inclusive no Brasil. No Brasil também houve racionamento de muita coisa, inclusive de energia elétrica, de várias coisas. A população brasileira teve que abrir mão em função do contingente de guerra. Nos Estados Unidos, muito mais ainda, porque eles estavam diretamente no fronte, e não só no fronte com os soldados americanos, mas também dos aliados, de uma forma geral, que os americanos subsidiaram praticamente tudo. Por isso se tornaram essa potência, né, extraordinária que é os Estados Unidos. Eu não estou aqui para defender os Estados Unidos nem os americanos, não, tá? Eu estou analisando as figuras icônicas dos quadrinhos que eles produziram e com todo direito, de uma forma muito inocente, muito pura, muito sem essa intenção, divulgaram a bandeira americana. Desculpa. Como o Super-Homem e principalmente a Mulher Maravilha, que é a talvez mais bandeirosa do que o Super-Homem. Né? E é lógico que a Mulher Maravilha, por uma questão cultural, sofreu mais com o passar do tempo do que o Super-Homem, menos ainda o Batman. O Batman praticamente não mudou muito. Se você for analisar, o Batman não mudou muito. Ele se manteve mais ou menos equilibrado. O Super-Homem, um pouquinho assim, por causa do problema dele ser extremamente divino, extremamente poderoso, ele sofreu alguns reveses e foi obrigado a ser rebaixado e diminuir o poder dele. A Mulher Maravilha passou por uma coisa até muito mais agressiva. Por quê? Porque era um universo em que a maior parte dos leitores, estou falando assim, de anos 40, anos 50, anos 60, a maioria eram homens. Então a Mulher Maravilha perdeu em vendagem. E quando perdeu em vendagem, nos anos 70, quiseram manter a personagem de todas as maneiras e fizeram uma grande revolução nela. Ela perdeu todos os poderes dela e se transformou numa outra coisa. Numa justiceira urbana que tinha uma capacidade de luta extraordinária, mas que não tinha super força, não era invulnerável, razoavelmente invulnerável, porque a Mulher Maravilha nunca foi exatamente invulnerável como o Super-Homem, né? Venhamos e convenhamos. O que ela tinha era uma capacidade de se defender tão forte que ela impedia que algumas agressões ela sofresse, que alguns ferimentos atingissem a ela. Então, mas invulnerável ela não é. O que me incomoda um pouco, que está aí a parte negativa que eu vejo, é aquela coisa de a Mulher Maravilha acabar assumindo poderes que não foram definidos para ela no início. No início, a Mulher Maravilha, por exemplo, não voava.
Essa capacidade do voo da Mulher Maravilha surge, não sei nem em que momento, não pesquisei isso, e se torna quase que uma bobagem, um clichê, né? E, na minha opinião, dificultam mais a personagem. Quanto mais você empodera um personagem, aí eu não estou falando de mulher nem homem, você torna ele mais inatingível, mais difícil de você trabalhar. E aí fizeram isso com a Mulher Maravilha. Ela ganhou capacidade de voo, ela ficou meio invulnerável, ela ficou tão forte quanto o Super-Homem. E isso daí não tinha nada a ver com a personagem original. Ela cresceu demais em relação ao personagem original. Então precisava ser feita essa retomada. Nos anos 70 fizeram uma coisa muito radical, não agradou a ninguém e ela voltou a ter superpoderes. E aí depois da crise, do famoso Crise nas Infinitas Terras, ela volta, na opinião do Jorge Pérez, dentro de uma estética, de uma ótica muito mais mitológica, trabalhando muito mais o lado mitológico da personagem, muito mais envolvida, né, com os deuses mitológicos, né, com os deuses gregos, romanos, greco-romanos, né, aquela coisa toda, e ficou interessante. Depois, num enfoque bem diferente, o John Byrne, mais uma vez o John Byrne, vai lá e dá aquele toque de mestre e traz ela para um lado bem mais humano, bem mais de grande mãe, né? Daquela que abraça todo mundo, que quer todo mundo junto, que defende as pessoas. O John Byrne, mais uma vez, faz um trabalho excepcional, é um autor que eu sempre admiro, não só pela arte dele é sensacional, mas além da arte dele, eu acho o trabalho legal, a forma como ele enxerga esses super-heróis, né? Ele já tinha feito isso com o Super-Homem, depois de Crise nas Infinitas Terras, que ele assume o título, e depois ele vem a fazer isso no lugar do Jorge Pérez, que já tinha feito um trabalho muito bom junto com o Len Wein, né? Os dois fizeram um trabalho muito bom de recuperação da Mulher Maravilha, tentando explicar o universo complicado, confuso de uma personagem que nasceu nos anos 40, e depois o John Byrne já pega a coisa mais arrumadinha e acrescenta muita coisa e faz um trabalho maravilhoso, sensacional mesmo, nos anos 90. Grandes momentos da Mulher Maravilha, né? E, infelizmente, ela, quando entra os anos 2000 e entra a questão da agenda woke e de uma imposição, de uma exigência de valorização, de empoderamento da mulher, a Mulher Maravilha é a que mais sofre com isso, né? Porque ela vira um panfleto de agenda woke, infelizmente, né? E com isso os títulos dela perdem seu valor. Eu concordo que nos anos 90 a tendência de sexualização das personagens, que foi o que aconteceu nos anos 90, uma grande sexualização excessiva, exagerada, poderia ter sido um pouquinho menos, também fez uma maldade com a Mulher Maravilha, que o John Byrne trabalhou tão bem, né? Na sequência, vem então aquela fase extremamente sexualizada, em que a roupa da Mulher Maravilha fica mínima e as poses dela são sempre extremamente sensualizadas, que também não é um bom momento. Não é um bom momento. Mas depois dos anos 2000, infelizmente, anda também essa castração, essa coisa da Mulher Maravilha já não poder ser muito feminina, não poder ser tão mulher. Ela tem que ser mais assim, um misto de homem com mulher, né? Uma mulher que tem atitude de homem, que está empoderada, então ela tem que ter uma atitude de homem, que é o caminho que o Tom King, né? Um autor que eu respeito, que tem trabalhos muito bons, mas que é muito irregular. E ele, nessa irregularidade dele, um dos pecados que ele comete, na minha opinião, é a Mulher Maravilha do Tom King, que é uma Mulher Maravilha que não tem empatia, que não tem sensibilidade, que só pensa nos objetivos dela mesma, de defender as Amazonas. Ela não está mais preocupada com os outros seres humanos que estão em volta dela, com os exércitos, com as pessoas comuns. Não, ela tem um plano traçado, um objetivo, e ela tem que cumprir aquilo de uma maneira fria, rígida, dura. Ela parece o Batman, mas a Mulher Maravilha jamais foi o Batman. A Mulher Maravilha é o contraponto. A Mulher Maravilha era o equilíbrio entre o Batman e o Super-Homem. A Mulher Maravilha estava ali no meio. A trindade, o espeto do meio, né? A ponta do meio, a seta do meio da trindade é a Mulher Maravilha.
é o equilíbrio, né? Então, é isso daí que é um pouco complicado de analisar nesse contexto muito grande e muito especial que eu encaro a Mulher Maravilha. Tá bom, gente? Mais um julgamento de um super-herói extremamente importante para essa cultura de super-heróis, essa cultura pop maravilhosa de super-heróis. Se você chegou até aqui, deixa o seu gostei, não gostei, se inscreva no canal e comente. Esses julgamentos são para serem comentados. Bote o seu depoimento sobre a sua visão da Mulher Maravilha. Você concorda comigo? Você discorda? No que você concorda? No que você discorda? Eu preciso ler isso de vocês. Até a próxima.